Aqui a gente tem uma matriz, né? Um caprino, uma cabra. E eu peguei ela aqui pra gente fazer uma avaliação, principalmente no início dos cios, né? O indicado é que a gente também faça a avaliação de como é que ela tá com a score corporal. E como é que a gente pode ver a score corporal? De forma simples, é a gente analisar, né? Essa parte aqui, que é envoltura, que é envolvida aqui de gordura e de carne, né? Pela espinha aqui, né? Pela coluna vertebral, ela é um vertebrado, né? Tem a coluna. E a gente olha essa parte aqui, né? E aí dentro da score corporal, ela tá aqui entre a 2 e a 3, mas ela poderia estar mais gordinha, né? As matrizes, elas não devem nem estar nem muito gordas e nem muito magras. Inclusive, se elas estiverem com a score corporal baixa, se elas estiverem com a gordura baixa, com o nível corpóreo baixo, o que é que vai acontecer? A energia metabólica delas, elas vão estar se alimentando e elas não vão estar conseguindo estar convertendo esse alimento em energia para elas estarem se repondo, né? Para elas estarem se alimentando, correndo, vivendo, né? Ganhando peso. Então, o que é que vai acontecer? Elas vão usar essa gordura que está aqui, né? Ela vai usar essa reserva que está aqui de gordura. E aí o animal ele vai ficar sempre magro. E então é por isso que é interessante a gente ter essa visão de estar cuidando dos animais, até mesmo antes da monta, tá bom? Tá sempre cuidando das matrizes, como se fosse o nosso laboratório aí das novas crias que a gente vai ter. Outra coisa muito interessante, que é depois do parto, que a gente pode observar, e até antes acontecem com muitos animais, nas ovelhas com a menor incidência, mas mais nas cabras e nos bovinos de leite, que é a questão da mastite, né? A mastite é causada por vários protozoários, pode ser por bactérias, contaminação do ar, né, das fezes, de urina, de tudo mais, né, de vírus, não é só um agente que causa. Pode ser causada por inflamações, por batidas e tudo mais, mas ela, de certa forma, é uma inflamação das tetas, né? Do órgão mamário, das glândulas mamárias dos animais, que é as tetinhas dela. Então, o que é que a gente observa na mastite? A mastite, ela inflama muito as tetas. Em muitos casos, se a gente não cuidar, o animal ele chega a perder, né? Eu vou estar colocando até umas fotos para vocês analisarem como ocorre a inflamação, né? Existe a mastite subclínica, a mastite clínica, né? E a mastite aguda, que são de uma forma que algumas a gente pode observar, alguns sintomas a gente pode ver e outros não, né? Outros sintomas eles ocorrem de forma leve e muitos sintomas, inclusive no agudo, a gente pode observar que o animal ele pode até perder a teta, né? Ele pode necrosar. O que é necrosar? O tecido ali ele vai apodrecer dentro do animal e aí vai perder uma teta. E aí, se eu tenho uma perda de uma teta nesse animal, que ele tem como intuito fornecer alimento e criar, né? De repente, essa cabra aqui, ela tem a mastite, e aí ela tem 2 crias, só com uma teta. Então, é muito difícil. Então, é problemas que a gente tem, né? Então, o que é que eu devo fazer, Isa, quando eu observar que minha cabra está com mastite? Como eu vou observar? Então, vocês, não sei se todos conhecem, mas tem a questão da caneca de fundo preto, que é uma caneca, como o nome já diz, com esse fundo preto, que faz o teste de mastite nas ovelhas, nas vacas, normalmente é nas vacas de produção de leite. E como é que isso acontece? Eu vou lá, né, faço o teste, pego a caneca, né, e vou esguichar os primeiros jatos de leite nessa caneca. E aí eu vou perceber se esse leite ele tá com grumos. O que é com grumos, Isso? É como se o leite ele tivesse talhado. Eu vou perceber se o leite está talhado, se o leite está muito amarelado, né? Se o leite ele tá com uma cor que não é. Em caso da mastite aguda, quando ela tá bem num processo avançado mesmo, o leite ele sai até com rajadas de sangue. Então, o que é que eu devo fazer? Eu posso deixar o cabrito mamar? Não, né? O que é que eu vou fazer de imediato, Isa? Em muitos casos eu já fiz isso bastante, que foi pegar uma toalha úmida, uma toalha quente, e lá na teta do animal passar, né? Fazer uma massagem, porque o leite ele vai estar, a gente diz que é como se o leite tivesse empedrado, né? Então vai empedrar na teta do animal, fazer uma massagem, retirar esse leite e depois disso fazer a ingestão de um antibiótico intramamário. O que é antibiótico intramamário, Isa? É a gente pegar essa injeção, né, que tem como intuito desinflamar a teta do animal, e aqui na teta, quando se fala intramamário,
é quando a gente pega aqui, nesse buraquinho que tem aqui na teta, e a gente injeta, né? E aí a gente vai fazer esse tratamento de acordo com a bula, né? Pode fazer esse tratamento durante 3 dias, 5 dias, porque tem alguns que vêm com um princípio ativo mais forte e outros mais fracos, né? E aí a gente vai injetar, e esse leite a gente não pode fornecer de forma alguma aos animais e nem aos seres humanos, porque ele está vindo contaminado, né? Ele vem com substâncias que não é bom para o desenvolvimento do animal. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aliviar esse animal aqui, que ele vai estar com a teta toda inflamada, ele vai estar sentindo dor, ele não vai andar direito porque está incomodando, ele vai começar a ter febre. Então, eu vou fazer essa injeção intramamária, logo depois eu posso dar um antibiótico também injetável e uma injeção também para desinflamar e para diminuir a dor, né? Porque é uma dor muito forte e é uma dor interna que esse animal está sentindo, né? Na questão das glândulas. E aí muitas pessoas podem dizer, ah, Isa, mas isso é uma doença que pouco acomete os ovinos e os caprinos. Acomete numa frequência que não é tanta igual nos bovinos, mas é algo que traz prejuízos muito grandes, né? Tanto na formação dos borregos, como eu já disse para vocês, na criação, tanto também para um animal que em muitos casos necrosa o peito e em casos também pode chegar à morte, se a gente não cuidar. Então é todos esses sinais que a gente deve estar sempre no pé, para a gente estar verificando e estar tratando os nossos animais para que eles possam ficar bem. Outro caso também muito interessante, que a gente normalmente não faz, que é a questão da pododermatite. O que é pododermatite? A pododermatite é a inflamação das patas dos animais, né, dos cascos. E aí quando eu tenho um animal que eu não faço essa correção desse casco, normalmente o que acontece? O casco, as unhas, elas começam a atrofiar, né? O casco ele fica muito grande. Ou então, ele tem algumas brechas nesse casco, que aí vai se instalar bactérias, né? Que vão desenvolver aí a inflamação, né? Vai inflamar, vai criar um tecido morto e ali ele vai estar comendo e corroendo a pata do animal. E aí, mesmo em lugares que a gente tem lugares que são bem aplumados, que não tem declive, né? Que os animais ele tem pouca, essa questão das unhas, cresce bem pouco, a gente deve fazer esse tratamento, porque a gente pode estar evitando que o animal ele chegue a perder até a pata. Porque em muitos casos, quando a gente não faz essa aparação das unhas desses animais, eles perdem a pata porque ali vai apodrecendo, né? E nisso, a gente pode fazer esse trato com um alicate mesmo, né? Com a faquinha bem amolada, com um suporte em que a gente, digamos que vá aparando as unhas dos animais. É claro que a gente não pode chegar num nível que a gente chegue a tirar sangue, né? O intuito é só parar, limpar, tirar a areia que fica ali acumulada, tirar as fezes, porque naquelas unhas ali, digamos, naquele casco do animal, vai se acumular a questão de fezes, de urina, de água, e aí ali vai ficar um ambiente muito propício para as bactérias e para os fungos, né? Que vão estar se alimentando do casco, até chegar no momento que pode se alimentar até do tecido, né? Da pele do animal. E aí pode causar danos muito maiores. E aí muitas das vezes a gente vê um animal que está mancando, a gente acha que é espinho, a gente acha que foi um bicho, e muitas das vezes não é, né? É um casco que ele precisa ser casqueado. E aí tem muitos lugares, inclusive, que os animais, eles andam muito em lugares que tem pedras, né? Muito lugar úmido. Então isso daí favorece bastante para a questão da pododermatite, que é a inflamação desse casco. Então são práticas simples que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer essas práticas de observação. E é em torno de tudo que a gente falou, tudo se desenvolveu na questão de observar e cuidar de cada fase do animal. Porque cada fase, querendo ou não, precisa de um cuidado diferenciado, né? E em todas as fases, o que eu sempre bato na tecla, que eu sempre venho trazendo aqui nos vídeos, em todas as fases a gente tem que ter um cuidado muito grande com a questão do manejo sanitário, né? Que é a limpeza das instalações, a limpeza dos coxos, né? A limpeza do aprisco, tá tirando o esterco e tá fazendo a composteira do lado. Por que, Isa? Sempre batendo nessa tecla, porque a maior parte das doenças que acometem os animais, eles vêm de um manejo sanitário não adequado, né? De um acúmulo de mais de fezes, né? Inclusive, aqui pode-se notar até que tem alguns animais que estão com coriza, estão saindo catarro. Isso daí muitas das vezes acontece até pela questão de soltar muita poeira no local. Então é sempre bom vir e bater o chão, jogar uma aguinha e fazer aquele suporte de apilar o chão mesmo, que aí a poeira diminui, né? Porque quanto mais ele vai sentindo que tem poeira, ou óleo, ou as vias nasais, né?
que é o focinho do bicho, ele vai estar produzindo água ali para estar limpando. É igual quando a gente passa numa estrada de muita poeira, os seres humanos. O que é que acontece? Naturalmente, o olho ele produz o quê? A lágrima, que é um veículo de limpar. E aí, produz a lágrima, a gente vai lá com a mão suja, limpa o olho, e aí inflama, né? Muitas das vezes inflama. Quando a gente tem conjuntivite, que é a inflamação do olho também, às vezes é poeira, é bactéria, tudo junto. E assim com os animais também. Aqui nesse ambiente a gente não viu a ceratoconjuntivite, que é uma doença que atinge os olhos, né? Uma inflamação nos olhos, que pode vir e ela vai emplastando o globo ocular do animal e pode chegar até a cegar, né? O tratamento que a gente pode fazer é ingerir antibiótico em spray, tem o terracotril em spray, que a gente pode fazer isso. E tem a questão nasal também, que a gente pode dar uma injeção, pode estar dando alguns antibióticos, né? E tendo esse cuidado, porque muitos eles vão produzindo muito muco, que é o muco catarro, né? Que vai limpando. E aí, qual é a forma de perceber isso? Essas questões. A questão da ceratoconjuntivite, que é no olho, a gente percebe logo quando vê o olho do animal sujo, né? Muita lágrima, como se o animal estivesse chorando de verdade. E a questão do catarro é a mesma coisa. É igual uma criança que está gripada, ela não sabe limpar o nariz e logo você percebe a excreção de catarro, né? E assim também é nos animais. E aí são doenças que por muitas das vezes a gente acha que é normal, a gente não tem o cuidado, a gente não observa os sinais clínicos, e aí quando se depara, a gente já se depara ela no estágio final, né? Quando a gente já não pode fazer muita coisa. Então é sempre interessante, antes de tudo, a gente aderir ao sistema de profilaxia. O que é o sistema de profilaxia? É a gente remediar, é a gente preparar os animais para que eles estejam com o sistema imunológico preparados para quando a doença vir, eles já estão fortificados, né? Inclusive na questão de verme, na questão de outras questões. Aqui a gente sai com essa inspeção, observou várias coisas. A instalação é uma instalação boa, né? É só questão mesmo de fazer, quando fazer as limpas, jogar um calzinho virgem, né? Tá limpando, jogar um cal virgem, pode usar benzocriol misturado com a água aqui, para estar desinfectando mesmo e tá fazendo essa inspeção do animal um a um, porque como a gente pode observar, de um animal para o outro, os sinais clínicos eles variam bastante. E em muitos casos, um animal tem um determinado tipo de doença e o outro tem outro determinado tipo de doença. Então é ver essas questões. Em outras atividades, estarei me colocando a vir aqui para estar fazendo a inserção, né, dos antibióticos, dos vermífugos que são injetáveis e passar também a receita do sal vermífugo aqui nessa propriedade para eles estarem fazendo esse sistema. Então, espero que vocês tenham aprendido com essas práticas simples de manejo e que logo ao decorrer do tempo vocês possam estar disseminando elas na sua criação. Então, depois de falar um pouco sobre a questão de suplementação dos animais e das ovelhas que estão prenhas, né, que estão no processo de gestação, é muito interessante a gente falar dos primeiros cuidados que a gente deve ter com os animais a nascer. Aqui, a gente não tem nenhum animal que nasceu, mas é só para esses dias, né? Esse daqui já tem uns dias que nasceu. Mas é muito importante a gente citar a questão do corte do umbigo, né? Que eu vou até botar a fotinho para vocês verem aí de um processo que a gente fez, né? Que já foi falo. Que ao nascer a gente tem que deixar naturalmente. Também muitas pessoas ficam se perguntando e querendo forçar o parto do animal. E aí a gente deve seguir como a natureza ela segue seu fluxo, né? Os animais, a cabra ali ela vai ter uma dificuldade, ou a ovelha vai ter uma dificuldade, mas a gente só pode fazer alguma alteração ali, a gente só pode ir fazer algum procedimento para ajudar no parto depois de 2 a 4 horas que a gente vê que a cabra ou a ovelha ela está no processo de parto e não está conseguindo. Porque muitas das vezes a gente vai impedir ali a flora natural do animal e a gente acaba, em vez de ajudar, tá agredindo o animal, tá quebrando alguma coisa. Então é sempre interessante seguir o seu fluxo natural. A gente só deve fazer alguma intervenção quando vê mesmo que não tem jeito, né? Que aí a gente vai lá, puxa o animal, faz umas massagens e aí vai ajudando no parto. Mas caso não, é interessante sempre a gente ficar observando e ver se precisa da ajuda ou não de verdade. E aí, normalmente, quando o animal nasce, a ovelha faz aquele processo de estar limpando o animal, né? Ela vai ajudando ali limpando, vai aquecendo o animal para ajudar na circulação.
o animal vai produzir calor, né? Vai estar ali com a mãe, faz o reconhecimento da mãe. Logo depois da ovelha fazer esse processo de tirar restos de parto do animal, ele vai normalmente mamar, né? Que é todo aquele processo de reconhecimento e de adaptação ao novo mundo, né? Ele sai do útero para um mundo totalmente diferente. E aí ele vai se adaptando. E aí logo nesse período é muito interessante que a gente de imediato faça o corte do umbigo. Por que, Isa? Porque assim como nos seres humanos, é um dos primeiros procedimentos que se faz quando o humano vem à vida, né? Cortar o cordão umbilical, né? E fazer a cicatrização com iodo. Com os animais também não é diferente. Por quê? Porque ali é uma ferida viva, né? E ali é a entrada de muitos micro-organismos, né? Inclusive bactérias e coisas não tão boas que causam as doenças. Por muitas das vezes, a gente fica perguntando por que o animal logo cedo está tão desnutrido, por que ele está tão afetado, por que está tão apático. Porque normalmente quando a gente não faz esse corte do umbigo, ele já é naturalmente, pelo ambiente que ele vive mesmo, contaminado, tá bom? Então é sempre interessante a gente fazer esse processo. Outra coisa muito interessante também, muitas das ovelhas, elas tendem, principalmente, não sei se vocês já observaram isso, mas as ovelhas que tendem 2 borregos, né? As cabras que têm 2 cabritos. Normalmente a gente chama de enjeitar, que elas deixam um cabrito ou outro, né? E aí a gente fica naquela situação. Mas como é que eu faço para criar esse cabrito? Como é que eu faço para cuidar desse animal? E uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é o quê? É dar o colostro. E o que é o colostro? É o primeiro leite, né? Nos humanos, as mulheres aí que já tiveram seus filhos sabem que é um leite mais grossinho, né? Mais amarelado. E ali é o leite mais vitaminado. É o leite que ele já vai vir com agentes aí, né, de proteção para o animal ficar com a flora intestinal protegida, né? Um alimento muito forte, é o primeiro leite. E aí muitas mães não fornecem esses leites aos seus filhos e outras fazem essa separação. E o que é que a gente deve fazer? A gente deve cuidar desse animal, né? Muitas das vezes a gente já quer dar o leite, já dá um leite logo de vaca para o animal. E aí não é interessante. Se eu tenho só o leite de vaca, o que é que eu devo fazer? É dar meio a meio, né? Digamos que eu dou 50 ml de leite de vaca, 50 ml de água, mistura. Porque o leite de vaca é muito forte para esse animal. E aí, pelo menos, se eu não consigo, o melhor é que eu dei o de cabra, né? Se eu não conseguir tirar da ovelha, é que eu dei o de cabra. Mas se não conseguir fazer essa mistura. Porque por isso que em muitos casos os animais eles não arreiram, eles dão a febre quando a gente dá esse leite. Porque eles não estão acostumados. É um leite muito forte, além do que o intestino deles está apropriado para receber. Mas o que é dar mesmo? Agora eu vou passar para vocês uma receita muito simples que a gente deve fazer para esses casos. Que é o que, Isa? É a gente pegar 250 ml do leite de cabra com um ovo, só um ovinho de codorna, que é muito rico em proteína e vitaminas, é muito forte, né? E a gente pegar também uma substância que ela seja diogenol, né? Que é uma substância que vem com proteínas. E aí, se a gente não achar essa, a gente pode procurar outras na casa veterinária, né? A gente mistura essa solução e aí dá para o animal, que ele vai ser como se fosse um colostro artificial. Então, vocês anotem essa receita aí. 250 ml do leite de cabra, um ovo de codorna e um pouquinho de diogenol. Vou botar até ml aqui para vocês. Eu acho que é 1 ml a 2, né? Para cada borreguinho. E aí, vocês fazem a adição desse colostro. Tá bom? E aí depois de uns 5 a 7 dias de dando esse colostro, você já pode dar o leite normal na mamadeira para ele, que aí vai ser muito facilitado, o animal ele já vai ficar forte e aí você já não vai ter perdas. E aí as pessoas também perguntam, Isa, mas como é que a gente pode fazer o desmame? O que é o desmame? Né? Apartar o animal da cabra para que ela possa seguir, possa entrar em outros cios, possa reproduzir e tudo mais, possa ganhar peso sem animal. E aí o animal você vai começar a dar dietas diferenciadas para ele, a não ser só o leite. Né? Muitas pessoas fazem o desmame total, né? A parte direto da cabra, e outras já vão dando tipo uma raçãozinha, uma palhinha, uma silagem para ele já ir deixando a cabra mais aliviada e não ficar só na teta, né? Então, qual é o período dos desmames? O desmame precoce, que é o desmame que acontece numa faixa mais cedo aí, nas cabras, é de 56 dias e nas ovelhas é de 42 dias.
dias, que é o desmame mais precoce, né? O mais cedo. E aí o desmame mais tardio que a gente pode fazer é o de 120 dias, que é quando os animais, os cabritinhos, seja de ovelha ou de cabra, a gente separa eles com 120 dias. E a gente pode fazer isso também pela questão de peso, né? Nos caprinos, a gente pode fazer o desmame quando ele está de 2 a 3 vezes mais pesado do que quando ele nasceu. Digamos, meu caprino, ele nasceu com 3 quilos. E aí eu vou fazer o desmame quando ele tiver com 9 quilos, né? Digamos que ele nasceu com 4 quilos. Não, com 2 quilos, 2 e pouco. E assim você vai fazer o desmame quando ele tiver o peso 3 vezes mais maior, né? E o ovino, nesse sistema aí de peso, pode fazer quando ele já tiver aí com uma questão de 20 a 30 quilos, né? Ou de 20 a 30 quilos, não, desculpa, de 15 a 20 quilos. E assim a gente vai fazendo desmame. E aí é muito importante também a questão de ração, né? Logo que eu faço desmame, eu não posso vir com a ração pesada para o animal. Eu não posso oferecer a esses cabritos recém-adaptados uma ração que eu ofereça ao reprodutor, à matriz, né? Eu tenho que vir com farelo, eu posso vir com a questão de ir adicionando algumas silagens de tifo, né? De proteína, pode dar uma silagem de leucínia, que é muito rica em proteína. E assim a gente vai adaptando. Tudo é questão de adaptação, tá bom? E aí nesses processos a gente segue cuidando dos animais, faz todo esse modelo aí de separação e com tudo isso a gente consegue ter um desenvolvimento maior. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula. Eu sou a Isaine Barros, sou a técnica do projeto Bahia Produtiva pela COFASP, né? Então hoje a gente está aqui no aprisco com o intuito da gente falar um pouco sobre a importância dos cuidados com os animais, né, de modo geral, e dando um pouco de especificidade, se tratando de modo específico, das matrizes, né, e dos seus animais recém-nascidos e quais são os cuidados que a gente tem que ter com esses animais. Então, inicialmente aqui, a gente já fez uma vistoria dos animais, utilizou do método FAMACHA, né, que é um método que tem como indicação fazer análise de como os animais estão num período aí, num contágio de anemia, né, de vermes, os vermes eumintos que se alimentam da parede intestinal dos animais, né, e de sangue, e fazem com que os animais ele fiquem num estado doentio, né, de escole baixa, né, de perda de peso, de arrupiamento do pelo, né, a conjuntiva muito clara. E o que a gente observou aqui, principalmente nos animais pequenos, como a gente já fez a vistoria, em alguns vídeos aí vocês já podem ver como fazer esse contato aí com o método FAMACHA, que eles estão apresentando um nível alto aí de anemia. Então o que foi indicado fazer aqui, né? Fazer uma suplementação alimentar, além de tudo ter um cuidado maior, principalmente com os animais que estão no nível do nível 3 a nível 4, né, de contaminação, e está inserindo aqui no rebanho, está fazendo uso de antibióticos, né, e principalmente de vermífugos. Está usando vermífugo via oral, que pode ser o Farmazole, de uma vitamina injetável para esses animais que estão um pouco debilitados, porque eles estão fracos, né, e também do Ferrodex, que ajuda muito no controle da anemia. Então, o que a gente pode observar também das coisas que podem haver para melhorar a questão do rebanho, principalmente em relação aos animais prenhes, né? Muitas das vezes a gente não tem uma certa visão de que se precisa ter muito cuidado com a fase das ovelhas, né, e das cabras em que elas estão no período de formação do embrião, né, de formação do feto, de formação do borrego ou do cabrito. Então, inicialmente é indicado que a gente esteja separações nos apriscos, nos chiqueiros, até que é para a gente ter um controle maior, né, que a gente possa separar essa matriz nesse processo, porque aí ela não pode receber batidas, ela tem que ter uma alimentação diferenciada, ela tem que receber alguma suplementação, e aí nesse período de formação do animal ela precisa ter um cuidado muito grande. Inclusive, o cuidado que se deve redobrar na gestação do borreguinho ou do cabrito, né, no período que a cabra está prenha, que o animal está em gestação, é principalmente no terço final da gestação. Então, se uma cabra ou ovelha, elas têm uma gestação aí de 150 dias, nos últimos 50 dias eu tenho que ter um cuidado redobrado,
Por que, Isa, tem que ter esse cuidado redobrado com esse animal? Porque é normalmente nesse período que o feto ele tende a se formar 70%, ele tende a se formar nesse período final, né? A gente normalmente tende a achar que ele vai estar ali se transformando, que parte da sua transformação ali no útero do animal é no início. E é o contrário, é no final. Então, se a gente vai fazer ingestão de vermífugo nessas ovelhas que estão formando, né, que estão prenhas, é ideal que a gente faça a adição no início da gestação e não no final. Por que, Isa? Porque alguns vermífugos, se vocês olharem na bula, eles vêm com alguma restrição. Qual é essa restrição? Se a gente oferecer o vermífugo no período em que essas ovelhas elas vão estar com o feto, ele pode receber alguma deformação, né? Ele pode nascer com a perna aleijada, pode nascer com qualquer anomalia, porque o vermífugo ele vai entrar em processo de fazer alguma coisa aí com esse feto. Não são todos, por isso que é sempre interessante a gente fazer a lida aí da bula, mesmo que a gente não saiba ler, mas é pedir para alguém ler para ver se tem alguma contraindicação, né? Porque em alguns casos, em vez da gente estar criando, a gente vai estar desfavorecendo o animal. E aí, dentre isso, muitas pessoas vão perguntar, mas qual seria a suplementação que eu deveria ter para essa ovelha ou para essa cabra, né? É principalmente a suplementação de energia, né? A gente pode oferecer um carboidrato, assim como a gente pode oferecer materiais ricos em energéticos. Para que energéticos? Para ela criar força, né? Para ela criar vitaminas, para ela desenvolver bem o feto. E a gente tendo essa suplementação, a gente pode até ajudar o animal em ter possivelmente aí partos gemelares, né? Que é partos gemelares é de 2 ou de 3, que a gente sabe que na produção, principalmente de corte, né? Aqui na região as pessoas criam os animais mais para corte, para matar ou para recria. É muito interessante quando a gente tem parto de 2 animais saudáveis, né? E quem diria de 3, que é mais difícil, mas se a gente tivesse é muito bom. Então, se a gente tem a separação desse animal, se a gente acompanha, se a gente dá uma ração de qualidade, tem que ser uma ração diferenciada, principalmente nos meses finais, a gente percebe que ele tem um desenvolvimento melhor, né? Ele consegue ter mais força para ter o parto, ele não tem problemas no parto, não tem problemas com metrite, que é uma doença que nós vamos falar a seguir, que acometem as ovelhas e as cabras também, e dentre outros ruminantes. Então a gente tem que ter sempre essa preocupação, né? E uma das formas que a gente pode fazer de rações que são nutritivas e energéticas é o feno da folha da mandioca, da raspa da mandioca, é a silagem do capim, né? Pode oferecer o capim de forma natural e tá colocando nas rações também suplementos minerais, né? O que são suplementos minerais? É como se fosse um combo, né? É como se fosse, pode também ser o núcleo, né, que a gente usa nas rações. É como se fosse um combo de vitaminas. É igual quando uma criança ela tá doente, ou o humano tá doente, ele vai lá e toma uma vitamina, né? E aí nessa vitamina não tem só uma proteína, não tem só um carboidrato, é um misto de coisas. E é sempre bom a gente estar colocando nas rações também esses minerais para estar fortificando, né? E com as ovelhas e com as cabras também não são diferentes. Então tem que ter todo esse cuidado, né? Ainda mais quando a gente percebe que a ovelha ou a cabra está prenha, né? A gente tem que ter esse cuidado, tem que ter essa separação, né? Logo quando o animal ele já está perto de parir, a gente tem que deixar ele mais num pasto perto, a gente tem que observar mais, porque ele pode nascer a qualquer momento, né? Ele tem que receber um manejo totalmente diferente. E normalmente, às vezes, a gente não faz isso. A gente deixa os animais todos juntos, e aí não pode. Mesmo a gente tendo uma criação, digamos que a gente tem uma criação pequena, a gente tem uma criação que a gente diz assim, mas essa criação é só mesmo para me distrair. Mas de certa forma é uma criação que você vai ter um dinheiro ali empregado. E aí se você não empregar bem o dinheiro, se você não empregar esse dinheiro justamente até nas matrizes que serão as responsáveis por parir os futuros animais que vocês vão ter, se vocês não tiverem esses cuidados, a tendência é ter uma margem de perda muito grande, inclusive perda dos animais novos que estarão já nascendo com problemas, muitas das vezes, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Outro cuidado que tem que ter bastante é quando os animais nascerem, né? Principalmente se você quer ter um controle das parições e dos animais que vão vir. A ideia é que quando os animais eles já estiverem aí na base de uns 120 dias, né? As fêmeas elas deveriam ser apartadas dos machos. Por que, Isa? Porque, digamos que eu não quero que a
as minhas fêmeas, ali logo no começo dos primeiros cios, que ela tenha filhos de um determinado carneiro que está no meu rebanho, né? Então, se eu separar, ele não vai fazer o cruzamento com ela, só vai haver o cruzamento com o carneiro que eu quero. Então, é uma medida muito simples e das separações que a gente pode fazer, que pode melhorar bastante. Inclusive, se tratando ainda de genética, a gente deve colocar na nossa mente que não devidamente as matrizes, né, no início, elas devem ser todas de raça ou mestiças. O bom era que fosse isso, né? Mas como a gente sabe que normalmente a gente não tem o recurso para estar investindo dessa forma, o ideal é que a gente começasse a investir no pai de chiqueiro. O que é o pai de chiqueiro? É o reprodutor, porque a maior parte das tendências e das características que vem aí nos animais é responsável por ele. Então, o ideal é que a gente vá melhorando aos poucos o rebanho, né? E ao longo do tempo que a gente também vai trocando os reprodutores, de 3 a 4 anos. E por que, Isa, que eu tenho que trocar? Porque se a gente não trocar os reprodutores, esses pais, eles vão começar a cruzar com suas filhas e com suas netas, né? Vai ter a monta não vai ser controlada. E aí, se eu não tiver essa monta controlada, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a questão de consanguinidade. E o que é consanguinidade? É igual o povo mais velho diz, né? Que quando um primo casa com uma prima, normalmente o filho sai com algum problema, com alguma deficiência, com algum problema psicológico, alguma deformação. Não é em todos os casos que acontecem, mas tem muitos casos que sim, né? Que é a questão do mesmo sangue e aí forma consanguinidade. E aí com os animais também não é diferente. Por isso que muitas das vezes nascem borregos aleijadinhos, com deformação, e a gente não sabe do que é. E em muitos dos casos é isso, né? A falta de suplementação, a falta de cuidado, não ter um controle. E aí tudo isso daí a gente pode achar que por um momento a gente só deve ter nas criações de alto padrão, mas se a gente tomar essas práticas simples, a gente vai ver que vai ter um desenvolvimento diferente, né? Se a gente for adotando. E aí, como eu falei até aqui na propriedade mesmo, algo que a gente também deve ter é a questão do caderninho, né? A caderneta, um diário. Meu pai mesmo específico, meu pai Antônio Marcos, lá de Cansação, ele não tem uma tabela, né? O necessário é você ter uma tabela, numerar os animais. É muito interessante numerar esses animais. Por quê? Porque a partir do momento que eu vou fazer um tratamento com o animal número 1, não é o mesmo tratamento com o animal número 2. E aí, em todo mês eu vou colocando, foi dado tal dose de vermífugo, foi feito casqueamento, foi feito isso, foi feito aquilo. Eu vou ter um controle. Assim como eu vou ter um controle também de quando é que foi feito a questão de emprenhamento, né, das matrizes. Eu botei o carneiro tal dia, cruzou com as matrizes. Então eu sei que é 5 meses para elas parir, eu já boto lá na minha agendinha, aos 5 meses eu já tenho uma noção de que vai nascer tantos carneiros. Então eu tenho uma noção de natalidade, de mortalidade, de vacina, de tudo. E se a gente fazer essa prática, a gente consegue se desenvolver mais, consegue se organizar. A prática de ter os remédios, como eu já falei em vídeos anteriores, não precisa a gente ter uma farmácia, mas que pelo menos a gente tenha um remédio mata-bicheiro, que a gente tenha um iodo, que a gente usa muito, né? Que a gente tenha um vermífugo, que a gente tenha um antibiótico, que a gente tenha uma seringa bem cuidada. Porque aí são tudo práticas simples. É interessante ter o veterinário, ter o técnico que auxilie, mas tem muitas coisas que a gente pode fazer, né? E aí, nesse caso, como eu ia falando do caso do meu pai, ele não tem a tabela em si, mas ele tem o diário da criação. Tudo o que acontece, ele anota nesse diário. E aí, quando a ovelha está para parir, aí fica em casa se batendo, será que dia vai parir? Ele vai lá na agenda, olha, meses atrás, e faz uma análise. Essa semana ela já pare, porque ele anotou lá o dia que ela foi cruzada. Então, é tudo questão de se organizar. E aí, diante disso, a gente vai terminando esse bloquinho e logo após a gente vai falar sobre algumas doenças e como... A Teradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.